líderes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Líder Maravilha. Hoje estou com uma convidada especial, a minha amiga, mas ela é proprietária da Dona Amêndoa, que é uma empresa que faz doces, mas são doces artesanais, eu não sei, os doces que nos encantam, que nos acolhem, e eles são sem glúten, sem lactose, com muito amor, com muito sabor, né? É Jennifer. Bem-vinda, Jennifer. Obrigada, tô nervosa. Bem-vinda, é um prazer ter você aqui. A gente sabe que a sua história é inspiradora e aí a gente vai trazer a sua história para outras mulheres se inspirarem, que é isso que o Líder Maravilha promove. Obrigada. Vamos começar com a sua história, como eu começo sempre com uma história ou uma curiosidade da sua vida que ninguém sabe, que você nunca falou na internet, por medo de ser julgada, sei E lá. eu serei, né? Sempre. Me conta uma história. Então, eu vou falar uma coisa muito polêmica, principalmente dentro da realidade da sua empresa, que vocês têm um estilo, uma ideologia de vida que não é o meu sonho. Porque eu não tenho sonho de ir pra Disney. Não. Não. Você não tem o sonho de ir pra Disney? Não, eu vou pra Disney. Um dia, mas nas minhas viagens não tá no meu top de vida. Assim. Mas na sua infância não teve Disney? Teve, mas eu não tinha esse sonho. Eu tinha... quando eu era pequena, eu tinha muito mais vontade de ir pra neve. Que eu já fui. Mas eu não tinha. Depois eu fiquei um pouco mais velha e eu queria... E eu pesquisei muito sobre Bali e afins. Então, assim, hoje eu falaria. Quando falam assim, o que você quer fazer da vida? Eu falo, ai, gente, se eu pudesse agora, eu pegaria um avião e faria um retiro espiritual em Bali. Mas você sabe que Bali tem os lagartos e dragões e sei lá o quê, né? Eu tenho pânico de lagartixa. Mas eu vou me preparar psicologicamente para isso, porque eu vou. Mas eu também vou pra Disney. Você vai pra Bali. Eu vou pra Bali, vou pra Disney. Não, mas isso dói meu coração. Eu imagino. Olha, tá começando esse podcast. Eu vou chorar. Não, mas vai. A gente vai ainda, mas sonho, assim... E eu já li nos bastidores da Disney. Eu acho a ideologia muito fantástica, realmente. Mas nunca me pegou isso. Mas eu tenho a minha princesa favorita. Quem é essa princesa favorita? Ariel. Por quê? Porque eu sempre quis ser sereia quando eu era pequena. Eu ficava na banheira da minha avó, juro. Falava, mãe, vê se nasce uma cauda. Eu tinha muito isso. Apesar de gostar muito da Ariel, eu não tinha essa ideologia da Disney. Engraçado, porque assim, normalmente quando a pessoa não tem o sonho de ir pra Disney é porque a Disney não fez parte da vida dela. Sim. E que não é o seu caso, pelo jeito. Então eu não sei. É meio estranho. Estranha. Empreendedora, estranha. Empreendedora é meio louco. Empreendedora é meio louco. Vamos começar, então... Vamos lá pra sua infância. Conta pra gente, que eu sempre gosto que a infância, a família é sempre a nossa base, né? Como que foi sua infância, seus pais, seus irmãos, da onde você é, se é de São Paulo? Conta um pouquinho pra gente. São Paulo, Bom Retiro, aqui do lado. Meu pai é bancário. A minha mãe durante, acho que até eu tenho... uns 10 anos, também ficava em casa, depois minha mãe foi trabalhar com transporte escolar, eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a mais velha. Eu brinco sempre, eu vou ter que falar isso, porque eu brinco sempre, porque nós somos em 3. Eu sou a irmã mais normal da minha família, entendeu? A mais normal? É, a mais normal. Porque eu tenho um irmão que é um crânio, que é médico, mas é aqui. Eu tenho o Alexandre, que não tá muito nem aí pra nada, que é mais aqui. Ou seja, eu sou o equilíbrio. É um pouco de droga, um pouco de salada. Eu sempre falo isso todos os dias pros meus irmãos. Porque, né, a gente tem que ter esse equilíbrio. O meu pai bancário a vida inteira. E minha mãe sempre se virou. Eu até brinco que eu faço chocolate hoje lembrando muito do que a minha mãe fazia. Porque minha mãe, na Páscoa, eu lembro que ela vendia ovo de Páscoa. E eu lembro que não tinha termômetro como hoje. E ela colocava o palitinho no chocolate e colocava na boca para ver se estava gelado, que significa que estava na temperatura boa. Eu tenho essa memória de infância. Legal. Então, quando eu comecei a trabalhar com chocolate, eu lembro muito disso, me remete muito a isso. Mas eu tinha uma infância muito boa, frequentei clubes, praticava esportes, estudei, nunca dei trabalho na escola, sempre fui uma boa aluna. E... que mais? De infância, meus avós, tinha avós presentes, minhas avós moravam do meu lado. Eu acho que isso é muito bom para quando você é criança,
conviver com Sim. avós, porque eu gosto muito. E aí depois, com 15 anos, eu mudei pra Casa Verde. E aí já comecei a trabalhar com 16. E você começou a trabalhar com o quê? Com dança. Com dança? Eu dava aula de balé em escola infantil. Mentira, Verdade. não sabia dessa. Vamos lá, viu? Mais uma novidade, uma caixinha de surpresa. Você começou com dança, balé mesmo? Balé pra escola infantil, sabe? 4, 5 anos, porque eu fazia balé, né? Então, na época... Porque assim, meu pai, quando eu fiz 16 anos, ele falou assim, todos os meus filhos vão trabalhar. Isso foi uma mentira, porque só eu trabalhei com 16 anos. Na época eu chorei, mas hoje eu agradeço, porque é muito bom a gente trabalhar e quanto antes melhor, né? Sim. Criar nossa independência e responsabilidade. Mas aí ele me arrumou um emprego, enfim, num centro empresarial... E tinha que trabalhar fechado em lugares assim, e eu não queria, porque eu nunca fui essa pessoa engessada. E daí ele falou assim, então tá, já que você não quer trabalhar aqui, se vira. Aí eu arrumei emprego pra dar aula de dança. Aí depois eu dava aula de jazz pra quem era mais velho, e eu fiz isso durante uns 3 anos. E aí, nessa época, você estudava à noite? Não, porque eu trabalhava de tarde nas escolas. Então eu trabalhava de manhã, estudava de manhã e fazia isso à noite. Tá. E aí, depois? Aí depois eu fui trabalhar em shopping. Faculdade você foi? Não. Não. Aí eu tive o Arthur, Com quantos anos? você 19. teve? 19. e eu também falo sobre isso. Você também teve filho cedo, né? Não, mas você foi um pouquinho mais cedo. Não, mas é que eu falo sobre isso de ter filho cedo, é porque, assim, na época, durante uns 2, 3 anos, é bem complicado, você se priva, mas hoje é muito bom. A gente vai falar mais sobre isso. É muito bom hoje, mas eu tive o Arthur com 19 anos. Mas não foi planejado. Não, Foi nada na planejado. loucura. Foi na loucura. Tá. Não, então, calma. Aí você tava no shopping. Aí eu saí do shopping, tive o Arthur, depois eu voltei pro shopping, trabalhei na Zara. Mas então você trabalhava de lojista, de vendedora de loja? Vendedora de loja. E você gostava? Gostava. Eu sempre gostei de vender. E eu trabalhava... Eu comecei numa... Vender é uma qualidade essencial para qualquer Sim. empreendedor, né? Muito. Só que existem vários estilos de vendedores, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar valor. Eu não sou uma pessoa que fico falando massivamente a mesma coisa sempre. Eu gosto de chegar, mostrar a qualidade, explicar. Eu ficava horas no provador, porque eu gostava muito de montar looks. Porque eu agregava valor naquele momento. A pessoa olhava, não era uma calça jeans. Era uma calça jeans com um cinto, com uma blusa, com uma bolsa, com coisa. Então, assim, minha venda sempre foi mais trabalhada. Não Legal. foi uma venda tão imediata. Mas isso você conseguia fazer na Zara também? Sim, porque na Zara você não tem metas de venda, mas era a meta global. de loja, Tá. né? Eu trabalhava na Zara do Iguatemi. E naquela, é que hoje em dia eu nem sei mais, mas naquela época era que mais vendia, nem existia JK ainda, e nem Cidade Jardim. Então, quanto mais a gente levava pro provador, mais rápido a gente batia a cota dos períodos, né? Porque tinha o período da manhã, eu sempre fui do período da manhã. Legal. E aí você voltou pro shopping? Voltei pro shopping, aí eu fiquei no shopping mais uns 8 anos. Depois que o Arthur nasceu, quando o Arthur tinha uns 3 anos. Uns 3 anos. Aí voltei. E como que você conciliava? Porque shopping é pauleira. Mas eu sempre trabalhei de manhã. Só de manhã? De manhã. Porque no shopping de manhã, das 10 às 4. Tá. E aí, quando Aí ele ia pra escolinha? ia pra escola, saía, meus pais pegavam ele, eu chegava em casa mais tarde. Aí depois, quando você vira gerente, você trabalha 2 horas a mais. O ruim era de final de semana. Porque você não tinha vida. Sempre, né? Eu sempre conseguia conciliar. Por exemplo, o Arthur tem festa, então eu não fazia meu horário de almoço, ia assistir a apresentação dele e voltava. Mas chegou uma hora que isso não dava mais, porque eu não queria mais trabalhar de final de semana. É, muito Muito. pegada. E aí, qual que foi sua alternativa? Então, daí eu fui pro atacado. Fui pro atacado porque eu achava na minha cabeça que o meu problema era o final de semana. O atacado é de segunda a sexta. Só que daí eu descobri que não, que eu já estava cansada daquele ramo de vendas de varejo e roupas e afins. Apesar de eu gostar muito, não era mais a minha identidade. Aí, comecei a trabalhar com... Eu nem vou falar o nome, né? Porque, enfim, eu comecei a trabalhar com uma empresa que vendia shakes e afins, porque eu queria tempo de qualidade, eu queria fazer o meu horário. E foi muito bom, porque eu aprendi, de verdade, eu aprendi muito a ser autônoma naquele período. Porque você administrar o seu próprio tempo é muito difícil quando não tem ninguém te supervisionando. Isso é um ponto crucial de quem resolve empreender. A administração e gestão de tempo. Sim, E total. quando você não estava acostumada, né?
Você já estava numa regra, apesar de você não... Olha o que você me falou lá no começo, eu não gostava de ser engessada, mas você entrou no gesso e aí pra sair do gesso foi difícil, né? Muito, porque você acha que você tem um... Não é que você acha que você tem um controle, eu acho que quando você tem horários a cumprir com outras pessoas, você pode se comprometer muito mais do que quando é com você mesmo. Aí a gente acaba se deixando um pouco pra trás do seu próprio comprometimento. É que nem treino. Ninguém vai falar se eu não for treinar. Hoje já é um hábito, mas no começo é muito mais difícil, né? Sim. Então, eu falava assim, caraca, eu tinha muito treinamento, eu lia muito, porque... Então, pra mim foi muito bom, porque apesar de eu ter essa liberdade, que depois eu descobri que não era bem uma liberdade, mas foi muito bom porque eu aprendi a ser autônoma naquele período. Eu estudei demais, aprendi demais. Ótimo. E por causa dessa empresa, eu comecei a comer melhor. Legal. E em 2018, eu acho que é 2018, mais ou menos, que eu trabalhava nessa empresa, não tinha tanta variedade de coisas doces como hoje em dia. E foi daí que eu comecei a fazer... doces saudáveis, né? Tinha alguns doces, mas eram todos muito gostos de pasta, hidrogenados. Não era uma coisa que eu amava, era absurdamente caro e eu não achava bom, o custo-benefício. Não era bom. Mas peraí, eu sei que você teve loja em shopping, foi antes da... Ah, não, é porque a loja em shopping é assim, nós tivemos restaurante em shopping. Só que o restaurante, o Renan que cuidava. Tá. Nessa época que o Renan cuidava do restaurante, eu trabalhava... ainda de vendedora. Ainda de vendedora. No mesmo shopping? Não, eu trabalhei no Iguatemi e trabalhei no Ibirapuera, trabalhei no Vila Lobos, trabalhei no Morumbi. Caraca. E trabalhei no Oscar Freire. Trabalhei nesses 5 lugares. Só que em empresas diferentes, né? Eu trabalhei na... Cara, eu não lembro o nome dessa marca, mas a primeira marca que eu trabalhei, eu não vou lembrar, ela nem existe mais. Depois eu trabalhei na Zara. Fui pra M-Officer, que foi uma escola incrível de vendas, incrível. E depois fui pra Capodarte. Legal. Aí na Capodarte eu trabalhava na Capodarte da Oscar Freire, que pra mim era o melhor, assim. Você trabalhava durante o dia, você via o céu, era maravilhoso, era incrível. E o que te fazia mudar de empresas? Então, eu fiquei muito tempo. Eu fiquei na Zara, só que na Zara eu trabalhava só 4 horas por dia, daí eu recebi uma proposta de ir pra M-Officer. Na M-Officer eu ia ganhar muito mais, porque eu trabalhava mais horas, aí eu fui. Tá. Simplesmente então por era isso. Mais por valor mesmo. Era mais por valor. Financeiro. Eu tinha um Arthur pequeno, né, eu precisava de trabalho. Depois, quando eu acho que eu fiquei 4 anos na M-Officer. Aprendi muito. Aí eu recebi uma proposta de ser gerente da Capodarte do Iguatemi. Do Iguatemi não, da Oscar Freire. Aí eu fui. E como que as pessoas te achavam? Muitos contatos, né? Porque naquela época a internet era menos... Não tinha nada. Nem nem existia. Nem existia direito. Não, existia, muito mas pouco. não era igual, né? Eu lembro que era o iPhone 2. Tipo, eu não lembro nem como chamava, mas era... Não, sério, era uma coisa muito diferente do que é hoje. Como que você se destacava nesse... Era contatos. Era um público que eu gostava muito de trabalhar, sempre. E eu sempre falava assim, já que eu tô aqui, vamos vender, né? Então, eu tô aqui pra vender. Tanto que eu lembro que na Capodarte, quando eu cheguei na Capodarte, era loja de rua, normalmente as cotas e os valores são muito abaixo de shopping. Porque conta com previsão de tempo e outras coisas. E aí eu lembro que no meu primeiro ano que eu trabalhei lá, eu bati meta todos os meses. Porque eu vinha de um... É mais ou menos assim, você trabalha em São Paulo, que você é numa correria total. Uma alta performance. Alta performance. E você vai performar no interior, que as pessoas... Só tem gente que vivia no interior. Então a visão deles é muito diferente da nossa visão, né? Com certeza. E daí eu cheguei lá, nossa, eu treinei a equipe, a gente batia cota todos os meses. O problema aconteceu depois de um ano que eu bati minha própria meta, né? Aí eles dobraram a meta. Aí eles dobraram a meta. Aí eu falava, então, né? Não é bem assim. Aí eu fui pra Capodarte do Iguatemi, mas a que mais vendia era a do Morumbi na época. Aí durante uns 3, 4 períodos eu consegui bater, mas depois era tudo muito alto. Mas naquela época não existia venda online como hoje. Sim. Era mais fácil. Mais loja. De loja, né, eu digo. E o que aconteceu com o restaurante? O Renan tinha um restaurante. A família do Renan tinha um restaurante. Meu sogro montou um restaurante, eles pegaram e montaram no shopping Eldorado.
O restaurante era um sucesso, porque eles queriam atingir um público que trabalhava na região. Então, era um restaurante mais popular. E o restaurante deu super certo, porém, nessa época, o Renan estava nas drogas, ninguém sabia. E aí, o restaurante faliu. E eu lembro, pra mim, é uma coisa muito forte. Isso é quando as pessoas falam, droga, depois, em qualquer outro momento, se você quiser, a gente aborda sobre isso. Mas pra mim, era muito assim, é muito bom shopping, mas, ao mesmo tempo, você não tem vida. Você só não abre dia 1º de janeiro. É. Então, naquela época a gente já não tava bem, porque eu casei. Depois de 1 ano e meio a gente já não tava bem no casamento. Eu achei que meu casamento tinha acabado. E na verdade era isso. Mas era por causa das drogas. Por causa das drogas. Mas você sabia? Não. Ah, você não sabia? Nunca soube. Assim, vamos lá. Falar sobre drogas, né? Eu sabia que o Renan... Se foi confortável pra você falar. Não, falar sobre drogas no sentido de quê? Eu sabia que o Renan bebia, porque isso é uma droga. Eu sabia que o Renan fumava maconha esporadicamente, mas eu não tinha consciência. A gente acha que quando a gente tem 23 anos, a gente sabe muita coisa, a gente sabe nada. A consciência é totalmente diferente. Totalmente. E aí, neste momento, o Renan sempre gostou de jogos, né? E eu achava que ele estava viciado em pôquer e em alguma outra coisa do tipo. E como a gente não estava bem no casamento, eu trabalhava durante o dia e ele trabalhava no restaurante durante a noite. Então, a gente não se via, basicamente. Tá. E eu falei, meu casamento acabou. Quando eu cheguei em casa, um belo dia, minha casa estava inteira revirada. Inteira. Assim, juro, parecia que tinha entrado bandido procurando coisa. Eu cheguei em casa e o Renan chegou, olhou pra mim e falou assim, preciso de ajuda porque eu tô usando cocaína, né? Só que naquele momento eu enlouquecida falei assim, não, você não confiou em mim, você usava isso aqui em casa junto com o Arthur, que não sei o quê. E Arthur devia ter uns 5, 6 anos e a gente se separou por 10 meses. Só que naquele período, naquela data, ele não teve coragem de falar a verdade. Porque ele achava que cocaína era menos pior, né? E ele chegou até o crack. Ele chegou até o crack. Caraca. Só que naquele momento a gente não tinha o menor entendimento sobre droga. Nada. Nem ele, Nada, né? nem ele. E aí que começou a Ele história. tem a sua idade? Tem. Ele já fez 40, faz 40 agora. E aí Maravilhosa, a gente... parece de 30, olha. Tá chegando meu aniversário, eu não vejo a hora de fazer 40. Ótimo. Quero a festa. Com gomos. Tá chegando. Vamos ver a sua fantasia. Tá vendo do spoiler. Posso ir de Mulher Maravilha? Pode. Mas deve ser muito clichê. Vai você e o Lucas. Ele vai de super-homem. Ah, verdade. Preciso dar dele. Isso é importante. Boa. E... Tá, voltando. E aí, quando o Renan contou tudo isso, a gente se separou por 10 meses. Eu nunca tive problema de fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que eu vou. É difícil eu me bloquear. Óbvio que isso for acontecendo de acordo com as coisas da minha vida, né? Então, pensa, você com 19 anos teve um filho. Aí você com 23 tem um casamento que você descobre que acabou porque o seu marido usa droga. Daí você descobre que ele chegou no crack. E eu não tinha menor conhecimento sobre droga. Zero. Aí a gente ficou 10 meses separados. Nesses 10 meses, eu nunca na minha vida pensei que eu ia voltar com ele. Nunca. Só que durante esses 10 meses, ele viu o Arthur basicamente todos os dias. Ele foi muito pai, mesmo não tendo... E ele falou assim, eu não tenho condições de pagar nada, não tenho condições de ajudar em nada, porque, enfim, ele tinha falido um restaurante, um patrimônio de mais de $500 mil. Caraca. E aí, ele pegou e ele viu o Arthur. Só que nesse período, ele fazia internação domiciliar. E a gente continuava sem saber nada. Aí ele fez internação domiciliar na casa da minha sogra, com o meu sogro e com as minhas cunhadas, que ajudaram mega ele. Aí nisso, isso tudo aconteceu mais ou menos em julho. Quando foi outubro, teve o aniversário da minha cunhada, a Carla. Eu fui numa festa do aniversário dela, ele tava lá e eu vi ele bebendo. E eu achei estranho, apesar de não ter muito conhecimento. Eu peguei e falei assim, que estranho, a Ana tá bebendo. Ele falou assim, não, mas o meu problema não é isso, meu problema é crack. Tá. Beleza. Quando foi em dezembro, teve uma recaída. Ele causou, assim, absurdamente, usou o dinheiro da mãe dele e tudo mais. A minha sogra pediu pra puxar as câmeras de segurança do banco. No banco? Porque falou assim, esse cartão tá bloqueado, não sei o que lá. E quando descobriu que era ele, o banco falou assim, não, a gente vai te ressarcir, mas aí você precisa denunciar. Aí, obviamente, ela não teve coragem. Eu não vou lembrar exatamente o valor agora, mas o Renan sabe de cor e salteado esse valor que ele pagou depois pra mãe dele.
Mas depois disso, depois desse período... Ah, e uma outra observação. Era ano novo, tava todo mundo viajando, e aí só sobrou uma irmã dele em São Paulo, e ele tinha comprado, porque o dependente químico, ele acha que ele vai parar. Então ele compra de pouquinho em pouquinho. Então quando ele ia fazer saques no banco, ele sacava tipo R$20. Ele sacava mais R$20. Ele não sacava tipo R$500 pra usar. Porque ele falou assim, não, vou pegar só mais 20, vou usar isso e vou parar. E ele não consegue. Eu acho que o Renan deve ter ficado nesse looping uns 3 dias. Então ele fala que ele entrou numa loucura, que ele subia a escada, usava, ele achava que alguém tinha chegado na garagem. Aí ele descia a escada rapidinho até a garagem, na hora que tava na garagem ele achava que tava lá em cima. E ele ficou fazendo isso um período. Quando a minha sogra descobriu que ele tava usando o cartão dela, pediu pra minha cunhada ir. No que minha cunhada foi, chegou lá, o Renan virou e falou... eu tenho mais uma pedra e eu vou usar. Eu nem consigo imaginar essa cena, porque assim, a pessoa... O Renan é enorme, né? Magro, abatido, e a minha cunhada lá, e ela falou que ela ia embora, porque, eu nunca Não tem o que fazer, Não, né? eu nunca vou julgar uma família, uma esposa, uma mãe, porque, cara, é muito difícil lidar com dependente químico, principalmente se você não tem uma base, assim, um conhecimento grande sobre isso, porque eles são extremamente manipuladores. E a minha cunhada falou assim que ela ia embora quando ela viu aquilo, e ela só não foi porque o Renan tinha sacado, ele não aguentava mais usar, e ele quebrou o cartão. E ele deixou o cartão em cima do... E ela contou isso faz pouquíssimo tempo pra gente. E deixou o cartão em cima do móvel. Quando ela viu o cartão quebrado, ela falou assim, tá querendo ajuda mesmo. E daí ele quebrou o cartão, ele desceu, aí ele começou a chorar. Isso foi no dia 6 de janeiro. Que a gente fala que é o primeiro dia limpo dele, né, desde então. Aí eu sempre erro as datas, eu não sou muito boa. Mas ele tá limpo há 12 anos, enfim, mais de 10 anos. E a partir daí, ele foi procurar ajuda, entender que ele era um dependente químico, que ele tinha uma doença que não tinha cura e que ele ia ter que se manter assim o resto da vida. Aí, depois disso, a gente voltou num carnaval, porque a gente foi conversar e eu vi que ele tava diferente. Aí ele me convidou para participar do grupo de apoio que ele frequentava, que chama Grupo Amor Exigente, que, assim, mudou a minha visão, porque eu aprendi sobre algumas coisas. É uma terapia em grupo que você percebe que são todos iguais. Todos os dependentes químicos, porque eu acho que você é acolhida, sabe? Você percebe que você não tá sozinha. Sim. E aí você fala assim, caraca, aquela pessoa passou por isso, sobreviveu, não sei o que lá. E a gente ficou ainda nesse grupo durante uns 3 anos. O Renan virou coordenador desse grupo, porque o Renan fala muito bem. Ele foi estudar, daí ele ganhou um curso de dependência. Ele ganhou um curso também de aconselhamento à dependência química. A Renan deu palestra pela Jovem Pan, falou para mais de 500 mil adolescentes. Ele tentou fazer disso um trabalho naquele período, porque ele não estava trabalhando. E o mais engraçado de tudo, porque ele tentava ir para as escolas para dar palestra sobre isso, porque hoje a gente fala de ProERD. Só que o ProERD é uma base muito básica, super superficial, porque quando a gente fala o Renan tem um slogan dessa época do Droga Zero, que ele falava assim, droga sim, vamos falar sobre droga. Porque quando você tem conhecimento de causa, você pode escolher se você quer ou não usar aquilo. Se você simplesmente não sabe nada e te oferecem, você só vai. Você não tá fazendo uma escolha, você tá indo na massa, né? Perfeito. E aí ele voltou nessas escolas, inclusive na escola que a gente estudava, que era no centro de São Paulo, que hoje é onde fica a Cracolândia, que sabe onde é o Liceu Coração de Jesus? Sim. Então, oferecer a palestra dele. E o padre falou, aqui a gente não tem esse tipo de problema. Do lado da Cracolândia. Do lado da Cracolândia. Não, ninguém tem. Gente, todo mundo tem problema, todas as escolas têm. Por quê? Porque se você coloca uma pessoa falando sobre isso numa escola, os pais vão achar, mas os pais têm que achar. Que as pessoas têm que saber. Tem que saber. E aí você entra num outro ponto, né? Renan depois deu várias palestras. Hoje em dia ele dá palestra bem pontual. Ele tem um lugar que sempre chama ele pra dar palestra. É muito legal. E o Renan não gosta muito de dar palestra com pais e filhos juntos. Não gosta. Ou é só pai ou é só filho. Porque a abordagem é diferente. E aí eu fui numa palestra dele que tinha um monte de amiga minha que queria ver. E ele abordou muito. E ele já chegou falando sobre droga. E enfim, assim, gente, droga é droga. Se ela é lícita ou ilícita, droga é droga. Você sabia que o maior índice de pessoas que viram alcoólicos é quando a pessoa se aposenta?
Porque a pessoa fala, já cumpria o que eu queria da vida, nunca deixei de pagar nada, não sei o que lá, eu vou começar a beber todos os dias. E, na verdade, nem beber todos os dias acaba te deixando virar... porque, assim, é uma predisposição genética. Não tem. Todo mundo pode se tornar. E tem muita gente que vai se tornar, vai beber e não vai acontecer. A taxa é pequena, mas vale a pena? E aí, quando você é mais velho e você tá mais tranquilo, não tem problema, que você já cumpriu a sua meta, seus filhos estão criados, não sei o que lá. Sim. E muita gente entra no alcoolismo nessa época, depois de aposentado. Interessante esse dado. E aí, quando o Renan vai dar palestra, ele fala... É bem complicado para os pais, porque eu ensino meu filho a não entrar em carro de quem bebe. Eu não entro em carro de quem bebe. Vocês bebem vinho e dirigem o carro com o filho de vocês no banco de trás, mas vinho tudo bem. Vinho também é droga. Então, a abordagem é muito diferente. Sim. E os pais não gostam? Obviamente, porque é desagradável você escutar isso, né? Imagina você ali levando esporro na frente do seu filho. Então, normalmente, as palestras são separadas. São diferentes. E aí ele tá nessa, ele adora falar sobre isso. E a gente criou o Arthur dentro disso, né? Sim. E a gente como acredita... Como que você acha que isso fez parte da formação do Arthur? Desde cedo ele sabe ou vocês começaram a contar depois? Como que foi isso? Porque, na verdade... Porque hoje o Arthur tem... 20 anos. Você tem que dar o que a pessoa consegue absorver. Certo? Perfeito. Se eu chegar pra Moa, conversar com a Moa sobre um determinado assunto, não é a mesma coisa que o Lui vai entender. Então, o Arthur foi descobrindo as coisas aos poucos, de acordo com a idade dele. Certo. Obviamente, quando ele já tinha mais de 15... Entre, eu acho que 14 e 15 anos, ele começou a saber mais, mas ele tinha lembranças. Que nem, tem uma situação que o Arthur uma vez acordou chorando, aí a gente tá correndo, daí... Arthur, que você tá chorando? Não, porque eu tô emocionada que o papai voltou pra casa. Mas ele devia ter uns 7, 8 anos, porque ele sabia. Mas na época ele não tinha consciência por que a gente tinha se separado. Sim. Depois ele descobriu. E aí Arthur foi tendo muito conhecimento sobre drogas, né? Então eu falo, na nossa família, até 18 anos, na nossa presença, na nossa casa, inadmissível o Arthur beber. Inadmissível. Se você vai beber fora, em algum lugar, tá bom, mas que a gente não descubra. E eu falo, mentir pra mim é fácil. Agora, mentir pra mentiroso, que é o dependente químico, que é pro Renan, é mais difícil, porque eu sou fácil de manipular, pro Renan não. Mas Arthur sempre foi do esporte. A gente introduziu ele no esporte por achar que também é uma maneira da gente ensinar saindo da bolha que os pais colocam os filhos, e aprender o esporte é incrível. E por incrível que pareça, os amigos do Arthur de base, assim, adolescentes, são muito tranquilos. Porque a gente atrai pessoas, né? Que pensam iguais a gente. Então, assim, o Arthur é muito tranquilo, eu não tenho grandes problemas. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso essa semana, na segunda, que ele falou assim, mãe, eu não consigo entender quem fuma cigarro. Ele falou assim, em pleno 2024, ele falou assim, porque antigamente era chique, né? Ninguém sabia das coisas. Ele falou assim, eu acho que o povo faz por hype, pra ver a fumaça saindo, que coisa... Ele ainda falou assim, que nojo, colocar a boca, todo mundo no negócio. Porque é o estilo dele, né? Então, sim, obviamente, isso passou por ele. Ele lembra de várias coisas, ele tem bastante conhecimento sobre o que pode acontecer. Então, nesse aspecto, ele é muito tranquilo. E isso te ajuda... Hoje em dia, te ajuda a ter sido mãe nova, muito, né? Porque vocês falam a mesma língua, assim, sim, né? E eu vejo também com os amigos do Arthur e tal, você na internet, é um barato. Gente, sigam a Jennifer. A Jennifer não tem só o Dona Venda, tem o dela mesmo, próprio, a gente vai colocar aqui. Quando a gente não esquece, né, de postar. Normal. Tudo bem. E a gente precisa gerenciar o nosso tempo, né? Mas é gostoso compartilhar. Eu acho legal compartilhar. Sim. E na sua geração mais difícil, na minha geração também, eu fui mãe nova com 22 para 23, um pouquinho mais que você. Mas ainda assim a gente vê muitas mães mais velhas, né, sim, hoje em dia, nas turmas e tal. Normalmente eu sou uma das mais novas. Você se sentia julgada? Sim, sempre. Cara, que doido, né? Na escola e tal, né? Você que é a mãe, aí você fala assim, E eu ainda sou baixinha, então eu pareço uma criança, né? É isso. Hoje em dia, os amigos da moça são mais altos que eu já. Todos.
Todos, olha lá. E a Você Moa... também não é tão mais alta. Não, eu sou seminanismo, eu falo. Não, exagero. 1,63. Eu tenho 58. Então, eu vou chegar... quando eu tiver uns 60, eu vou chegar no 1,55, igual a minha mãe, né? Que minha mãe tem 1,55. Quando eu falo que a gente vai encolhendo. Na minha última medição já foi pra 1,57, mas eu continuo falando 1,58. Mas a gente usa um tênis que tem um saltinho, um salto, tá bom. E aí vamos chegar depois da empresa de multinível e tal. Sim. Foi aí que você teve a ideia da Dona Amêndoa? Foi. Como que foi? Me conta A esse Dona processo. Amêndoa, ela surgiu por conta de uma amiga nossa em comum. Uhum. Porque ela virou e falou assim pra mim: eu tenho intolerância a glúten, eu queria que você fizesse um pão de mel pra mim. E ela também era da mesma empresa. Vocês se conheceram lá? Sim. Boa. E eu sempre tive a mão boa pra doce, né? Você sempre gostou de cozinhar? Sim, principalmente gosto de doce. cozinhar. Não, eu tenho facilidade de cozinhar. Tá. Porque eu acho que é assim, tem coisa que é difícil, mas quando você tem facilidade, você fala, é que não é que é difícil, são vários processos. A gente acha fácil, porque os processos são trabalhosos, mas eu tenho facilidade de cozinhar. Minha mãe sempre gostou de cozinhar, minha avó sempre gostou de cozinhar, só que eu não cozinhava. Eu comecei a cozinhar quando o Arthur nasceu, porque minha mãe falou assim, você teve filho? Agora você vai aprender a cozinhar pra fazer a papinha dele. Tá? E aí uma amiga nossa em comum chegou e falou assim, eu queria comer um pão de mel, sou intolerante a glúten, tá? E naquela época eu nem lembro, acho que nem existia ninguém que vendia pão de mel. Fiz o pão de mel pra ela, ela amou. Gente, ficou horrível. Mas O seu primeiro projeto foi uma bosta e aí deu certo. Exato, mas é o que eu falo, é que pra época era ok, porque não tinha. Que era horrível as coisas sem glúten e lactose, Exato. eram péssimas. Só que assim, a textura era uma coisa mole. Eu não sabia dar choque térmico. Eu lembro que a Eu não marca... sei fazer isso também. Então, mas a marca de chocolate que eu trabalhava na época, cara, é a pioneira de chocolate saudável no Brasil. E aí, simplesmente, eu não sei por qual motivo eles ficaram com dó de mim e me venderam uma barra. A barra demorava, 6 meses pra acabar. Hoje em dia, por mês, eu uso mais de 30 quilos de chocolate. Caraca. E aí, é muito engraçado, porque eu fiz isso, ela falou assim, ficou incrível. Só que eu tenho uma mania que, à noite, eu não gosto muito de comer. Eu acabei de fazer pão de mel, ela provou, eu falei assim, não, nem vou provar. E tinham sobrado mais alguns, eu levei pro meu cross. E falei, pessoal, prova, todo mundo, nossa, é incrível. Eu falei, nossa, Não é possível. não é possível. Eu fui provar, falei assim, tá, ok. Eu falo horrível, vendo hoje o que é meu pão de mel. Mas pra época, eu falei, tá um gosto ok, não sei o quê. Inclusive, eles estão aqui? Não, Esse é o brownie. É que eu trouxe o brownie que é o que você mais gosta. Olha, gente. Olha aqui, ó. Esses são os mini, né? Isso. Tem os grandinhos. Tomar com um cafezinho. Ó, já tô aqui, ó. Só olhando. E não, o melhor é que os produtos foram agregando, né? Mas o pão de mel, durante 3 meses eu fiquei trabalhando só com pão de mel. Eu fazia fornada de pão de mel. Eu falava assim, gente, vou ter pão de mel pronta entrega. Era só de doce de leite. Porque eu tinha muito problema com o brigadeiro. Porque eu não achava que o brigadeiro que eu fazia era gostoso. Eu falava assim, gente, isso aqui é horrível, eu não vou comer. Eu sempre fui muito exigente. Então eu falei, não vou fazer. E aí um belo dia eu joguei na internet falando assim, o meu chocolate é vegano. E é verdade, até hoje eu trabalho com chocolate vegano. Chegou um monte de público vegano. Aí eu comecei a chorar. Falei, não sei o que eu faço com essas pessoas. Eu vou perder cliente. Falei uma coisa, eu nem sei o que fazer com isso. Oi, então, tá tão cheio que, ó, abre lista de espera. Não, e é muito doido, porque você fala assim, nossa, tô vendendo muito. Aí você vai puxar as imagens da época, era 15. Aí você olha e fala assim, cara, é tudo de acordo com o tempo, né? Proporcional àquele momento, né? Aí eu peguei e fiz. Aí achei minha professora de brigadeiro, que ela é maravilhosa, me passou todos os recheios. Aí falei, não estava satisfeita, fui fazer curso presencial. E eu comecei a fazer vários cursos. E isso 2018. Aí 2019, 2020 entrou a pandemia. Aí o que eu fiz na pandemia? Todos os cursos que eu queria fazer estavam com desconto. Porque as pessoas estavam desesperadas. O que eu fiz? Sim. Todos os cursos que eu queria. E aí, em 2020, eu comecei a alavancar, que foi quando... Porque eu só vendia como Jennifer. Pão de mel. Não tinha marca. Não tinha marca. Daí eu falo a gente, porque a gente se encontrava, e eu falava assim, gente, a minha marca não tem nome. Minha marca não sei o quê. A gente fazia reuniões e falava, aí... Não, acho que foi a Tati, né, que falou, Dona Amêndoa. Sim. Mas assim, tudo foi muito entre amigas, né? A empresa cresceu muito pequenininha e foi indo.
E aí, em 2020, ela começou a se consolidar. Porque eu falava muito daquela história, vamos comprar do pequeno. Vamos comprar do pequeno. E eu sempre trabalhei muita rede social. Apesar de ser pouco ainda, eu sempre trabalhei rede social. E algumas pessoas começaram a chegar até mim na época de 2020 por causa disso, por causa da pandemia. Demais. E é muito legal essa questão das amigas. Eu vejo que muitas mulheres, elas deixam isso de lado. Eu por um bom tempo, também deixei de lado se encontrar com as amigas. Sim. Né? Porque a gente tem os maridos que são nossos apoios, a gente tem nossa família que é nosso apoio, mas quando você vai pra adultice e aí você tem as amigas, pode ser as amigas de adultice ou as amigas de infância, você deixa de encontrá-las. Sim. E sempre tem que ter a agitadora do rolê, que hoje sou eu. Quer dizer, eu tô bem soltinha. É o momento. Mas foi um direcionamento que eu me dei, porque eu sentia falta. E eu vi que isso faz muita diferença na vida das mulheres. Faz. Então, se você tá nos ouvindo aí e você tem um grupo de amigas que você não vê há muito tempo, manda uma mensagem pra elas, fala, vamos nos encontrar tal dia, tal hora, tenho tais agendas. E não dá migué. E não dá migué, e não falte. Porque isso a gente faz bem. E vai se encontrar. Porque dar uma risada... Porque aqui a gente até tá num papo de amigas. Mas dar uma risada, saber como estão, falar a mesma língua, porque você... Aí você vai reclamar um pouco da vida, ou vai falar dos seus projetos, pessoas que torcem por você e ao mesmo tempo vão te acolher, é muito diferente. A gente se envolve no trabalho, a gente se envolve na família, na criação dos filhos... E vai perdendo a essência feminina. E eu acho que o encontro com amigas faz você voltar. Sim. Faz você voltar, tipo, na adolescência, né? Porque a gente vê as adolescentes e fica, ai, amiga, não sei o quê. Depois, cara, isso perde muito. Eu acho que a gente... É exatamente isso. A gente para de dar importância porque é muito importante. Uhum. E a gente esquece, porque vai conduzindo, né, o dia a dia. Mas... Cara, é um papo, é dar risada, sem cobrança nenhuma, né? Falar besteira, compartilhar, nossa, coisa besta mesmo. Sim. E também eu acho muito importante pro casal cada um ter a sua individualidade por alguns momentos, né? Porque Exatamente. a gente se reconecta, né? Quando a gente sai, a gente lembra da onde que a gente veio, que a gente era, porque a gente vai se moldando, né? O tempo vai passando, a gente vai. Você não é a mesma pessoa de que você era quando tinha 18 anos. Com certeza. E amigas é muito bom. E eu lembro muito que você fez um churrasco, um evento desse, falando de mulheres que apoiam mulheres. E, cara, é muito difícil, né? Mulher é mais difícil, realmente. Mulher é mais difícil. E quando você acha um grupo de pessoas que você realmente pode contar e que te apoia, mesmo quando você faz coisa errada, mas tá ali pra te dar a mão e falar, não, tudo bem, vamos lá, você se sente bem, bem mais acolhida. Hoje em dia eu tenho o movimento da Líder Maravilha, que é principalmente de mulheres apoiando mulheres e para mostrar para elas que elas podem formar outras líderes para ficarem melhores como empresárias, como mães, como mulheres. Mas, ao mesmo tempo, quando você se reconecta com as suas amigas, você faz até uma... você volta um pouco na sua essência. E aí, quando você volta na sua essência, você avalia o seu presente. Então, por exemplo, quando eu fui na minha separação, um dos pontos cruciais para eu voltar a me enxergar foi eu me reconectar com as minhas amigas. Do tipo, pô, tô tão feliz aqui, mas no casamento não, e aí você vai... Pô, não, preciso estar feliz em todos os lugares. Sim. E aí, então você vai se reconectando, é muito bom. Esse é um insight muito foda desse nosso papo, de se reconectar. E a gente precisa fazer mais vezes. Por favor. Mas eu vou marcar o dia, o horário... O último foi dezembro, eu acho. Ai, não sei, gente, mas ó... 6 meses. Ó, é assim, ó, gente, vocês abolirem o a gente marca. Ah, vamos marcar. Não, é assim, ó, amiga, que dia você pode? Ah, não, vou viajar semana que vem. Tá, daqui 2 semanas, que dia você pode? Ah, tá bom, então esse dia fechou. Tenha uma amiga que tem agenda. Porque essa amiga que tem agenda, ela já vai te dar a data. Que no caso é a Carla. Porque ela sempre tem 1 ou 2 datas no máximo no mês. E daí tem que ser aquela data. Aí dá certo.
Aí eu mando na data e pronto. É isso. Gente, eu posso tal dia e tal dia. Falar, tá bom. É isso. Mas às vezes eu preciso de amigas falando assim, Carla, tá faltando, né? Tá combinado, deixa eu mandar umas mensagens aqui. E aí, que dia que vai ser? Não, agora tem eu e a Jennifer, a gente faz parte de um grupo de amigas e eu tenho outro grupo de amigas também, que às vezes se juntam, todo mundo, mas tem diferenças. E a de lá, elas ainda estão com filho. Sim, filhos bebezinhos. pequenos, é. Então eu falo assim, não, gente, mas vai o casal? Eu falo, tá, vai, pode ir, vai, já que o bebê tá pequeno, alguém precisa segurar pra vocês comerem, tá bom, vamos de casal, mas depois a gente... Verdade. Eu amo os meninos, mas é diferente. Ah, não, é diferente. É diferente. Mulher com mulher é diferente. Besteira limitada. Isso. Aí, voltando pra Dona Amêndoa, como estamos hoje? Quais são seus números? Porque 15 antigamente era muito. Hoje em dia, quantos clientes você tem? Quantas entregas? Quantas pessoas? Olha, é porque esse número de entregas é muito relativo, Não, né? sim. Mas assim, por exemplo, a gente bateu o recorde de vendas do ano passado. Dezembro foi muito bom, porque eu tenho duas datas muito boas, que é Natal e Páscoa, né? E a gente conseguiu vender na Páscoa desse ano quase o mesmo valor do Natal, que pra gente é muito bom. Então, é uma coisa em torno de 40 mil reais. Só que é muito doido, porque a gente vende unidade de coisas de 18 reais, né? É muita entrega. É muita entrega. E você conseguir fazer isso, porque o ticket médio tem que ser mais alto, então você começa a entrar. Mas olha as vendas, sempre foram vendas. Quando eu descobri, o primeiro insight que eu tive com a Dona Amêndoa foi assim, eu sempre trabalhei em shopping, então eu sempre tive que trabalhar com ticket médio. Então eu sempre falei que eu gosto de montar look, fazer tudo, venda agregada. E na Dona Amêndoa eu vendia um pão de mel. Como assim? Só um? 18 reais. Como que eu vou chegar pra vender 50 mil com 18 reais? Não dá. O esforço é muito grande. E eu tive um insight sobre isso. Eu falei assim, cara, meu ticket médio tá baixo. Eu preciso aumentar isso. E aí eu brinco que eu quis e eu fiz o meu pão de mel ser meu produto mais vendido. Porque eu quis que ele fosse mais vendido de verdade. Eu fui em cima dele e fiquei massacrando ele. Meu pão de mel hoje, a galera compra caixa de pão de mel todos os dias, graças a Deus. Espero que muito mais gente pode vir comprar todos os produtos. Mas eu fiquei massacrando, porque é um produto, ele é um dos meus produtos mais trabalhosos de se fazer. Mas exatamente por ele ser um dos mais trabalhosos, ele é muito saboroso. Porque ele vem com uma calda de especiarias, ele tem 4 sabores de recheio, ele tem na casca preta, tem na casca branca. E eu sei que ele é diferenciado, ele não é um produto comum como outros qualquer. Então, assim, qualquer pessoa que chegar pra mim e falar assim, eu quero provar um produto da Dona Amêndoa, eu vou falar, Cacau Black. É o nosso produto mais vendido. Eu fiz ele ser o mais vendido porque eu sabia que ele era diferente e eu queria que fosse ele. A partir daí, eu aumentei meu ticket médio, comecei a vender a caixa, que a gente tava falando sobre agora. Não a unidade. Não a unidade. E aí, aumenta meu ticket médio de 18 para 70 reais. E aí, você agrega um pão, né? Um pão sem glúten, um pão de frango, um pão de amêndoas, que é assim, ou a galera gosta muito de doce, ou a galera gosta muito de pão. Né? O meu foco nem é o sal, mas é porque a galera pedia muito pão. Então eu tenho 3 pães pra agregar, principalmente no café da manhã. São bem bons, eu gosto. O pão de amêndoa, o pão de frango e o pão de banana. E aí eu coloquei isso pra agregar valor e aumentar meu ticket médio. Então assim, foi pensado. No começo foi meio que involuntário. Quando eu entendi isso, que eu coloquei o valor e falei assim, não, vai ser isso mesmo. E hoje em dia, o ticket médio da Dona Amêndoa tá em torno de 200 reais. Caraca, que legal. E a equipe? A equipe tá crescendo. No começo era só você. Eu mesma. E não gostava de... O que é que você não gosta? De organizar, financeiro, planilha. Sou péssima. Por favor, quero ficar logo naquele momento que eu não tenho mais que me preocupar em pagar as coisas. Eu quero que a pessoa cuide de tudo sozinha. Acho que isso todo mundo quer, não querer pagar nada. Não, mas pagar que eu digo acessar pra pagar os... Tipo assim, tudo bem, ninguém quer pagar os boletos. Mas assim, vamos lá, eu tenho dinheiro pra pagar o boleto, mas eu não quero ter a responsabilidade de fazer tudo eu no financeiro, sabe? Eu não gosto dessa parte. Eu brinco que eu vou fazer uma equipe inteira, vou treinar e eu vou chegar na cozinha só na hora final pra colocar o glitter nas coisas. Porque é uma parte que eu gosto muito, que é o acabamento. Eu tenho hoje, o Arthur trabalha comigo,
O Arthur cuida de vendas e mídias, tá? Ele faz atendimento? O Arthur, ele capta clientes novos. Capta clientes A gente novos. fez um curso, uma mentoria de 3 meses com um amigo nosso incrível, e ele foi muito cirúrgico, porque, assim, tem vários perfis de pessoas, né? Óbvio. E ele descobriu o perfil do Arthur. Ele fez lá um checklist com o Arthur, e ele descobriu que o Arthur é um perfil que ele gosta de seguir aquela rotina. Não pede para ele criar coisas, pede para ele seguir e direciona. Executar. Exato, porque não é não é todo dia que eu chego lá e falo, olha, hoje é isso. Então, ele tem um roteiro do que ele tem que fazer para captação de novos clientes, que foi muito bom. Então, ele dividiu o tempo dele nisso. E aí, os posts de redes sociais. E, ao mesmo tempo, ele tá fazendo alguns cursos de Reels e, enfim, para ativar as nossas redes sociais. Ele cuida disso. Legal. 2 funcionárias. Na cozinha, eu durante 2 anos tive uma pessoa incrível, que foi a Simone, me ensinou demais. Ela saiu e agora tem outras a Simone 2. saiu? Saiu. A Simone saiu por saúde, assim, ela não aguentava mais. Daí eu coloquei 2 pessoas no lugar dela. E a gente tem uma equipe de... eu tenho uma equipe de motoboys que o Fabiano é maravilhoso, assim, não tenho o que falar. E a gente também trabalha bastante com plataforma, né? De entrega. Uber, essas coisas, porque acaba barateando. Mas quando é um produto mais assim, bolo, torta, tudo tipo entrega em Alphaville, tudo é o Fabiano que faz. Por ser um produto mais delicado mesmo. E iFood, você entrou? então, eu não entrei no iFood porque o iFood, a taxa do iFood é muito complicada. Você acaba tendo que aumentar muito o seu ticket médio. O iFood, ele é bom, pelo que a gente estudou, assim, para você entrar, fazer um nome. Tá. E depois trazer esse cliente do iFood pro pessoal e você vender para ele diretamente. Direto. Entendeu? Mas chegou a entrar ou não? Não. Aí Eu sei que confeiteiras, etc., é sempre esse dilema, né? Não, e daí o que acontece? O iFood, ele é uma plataforma, ele é como se fosse um Instagram, só que de comida. E aí você tem alguns manuseios. E aí, quando a gente foi ver isso, na época eu não tinha uma pessoa pra estudar sobre isso, pra fazer as nossas vendas virarem. Então, eu achei melhor segurar pra me preparar pra isso. Então, já tiveram algumas coisas que chamaram a gente pra fazer que eu achei melhor segurar, porque até falando, eu brinco, né, que eu falo, imagina se eu estou aqui e a Virgínia pede um pão de mel pra Dona Amêndoa. Ferrou pra mim. Porque, assim, por mais que eu falo, não, vou me matar de trabalhar, gente, o alcance da pessoa é absurdo. Então, assim, às vezes você se queima mais do que você agrega. Sim. Se você tem um olho muito maior do que o passo que você pode dar naquele momento, sabe? Sim. Então, por esse motivo, a gente esperou segurar um pouco essas plataformas e também por disponibilidade. Porque hoje, na minha cozinha, eu tenho uma pessoa que trabalha de manhã e uma pessoa que trabalha à tarde. Mas antes eu não tinha. Isso é novo, né? Faz um mês. Então, não era sempre que eu tinha, porque às vezes eu tinha coisa pra resolver em casa, não tinha coisa pra resolver fora de casa. Então, quem que vai entregar o produto do iFood? Que você tem uma pessoa responsável 24 horas, assim, no período que a loja tá aberta pra fazer aquilo, né? Então, tem outros funcionários que entram na empresa quando você coloca em outro lugar. E quais são os planos da Dona Amêndoa? Para um médio e longo prazo? O que você a gente está visualizando nessa condição de empresária maravilhosa? A gente está estudando uma agência que quer cuidar do nosso marketing. Que isso é assim... Eu sei que isso é assim, né? Se você pegar um momento, uma pessoa que manje... Porque a gente trabalha com tráfego pago, tudo, mas o marketing, eu falo, você precisa, às vezes, de uma única pessoa que faça um post... E você estoura, né? Por exemplo, quando a Gabriela Pugliese pediu, surreal. As pessoas mandaram uma mensagem assim, eu quero o que a Gabriela Pugliese pediu. Elas nem falavam, elas nem sabiam o que era. De tão forte que é. É muito forte, né? É muito forte. E reverteu, depois que elas compraram, Sim. Aí ficaram clientes? Sim, Ficaram porque, o que eu fiz? Quando aconteceu nesse momento, eu peguei e falei assim, todos os nomes que chegarem vindo de lá, você salva com um asterisco pra gente saber de onde veio essa pessoa. Então, a gente tem cliente daquela época, faz 1 ano já, até hoje. E a Mayra Card já postou? Não, nunca postou. Eu não sei como a Mayra Card chegou até a gente. Juro, eu acho que já faz uns 3 anos que ela compra com a gente. Ela mandou ela não, a assessora dela... Eu sigo ela há muito tempo. A assessora dela mandou uma mensagem. Eu queria comprar, eu queria tabela. Acho que foi no Natal, se eu não me engano.
Eu mandei. Só que assim, eu falei assim, nossa, esse nome, falando da Maíra, eu tenho certeza que é, porque eu lembro de quem trabalha com ela. E aí ela pegou, um belo dia mandou mensagem, ela nunca fez pedido baixo, ela faz porque ela compra pra família inteira, é muita gente. E aí ela chegou, ela nunca postou nada, nunca falou nada, mas eu sou muito feliz, né? Porque ela é uma pessoa extremamente exigente. E ela pede, agora mesmo ela pediu, teve um... Eu acho que eles fazem célula toda quinta na casa deles. E ela pediu várias coisas, porque o Thiago tinha gostado muito do ovo de Do jandu, ovo. e aí eles pediram. Demais. Ah, quem sabe um dia vem. Um dia Quem vem. sabe, quem sabe, quem sabe. Não, mas eles são ótimos. Eles são. Não, e ela sabe mesmo a sua marca, porque quando teve a versão contador e a gente entregou o... O que a gente fez? Uma caixa de alguma coisa, não lembro. Eu acho que a gente mandou uma caixa de pão de mel, uma caixa de esfera. E aí ela falou, eles são seus amigos? Ela é sua amiga, alguma coisa assim? Ah, eu peço direto dela. Então ela eu perguntei, sabe. como que a Maíra achou a gente? Isso há 3 anos atrás. Aí a mulher virou e falou assim, ela passou o Instagram. Mas assim, gente, o Instagram da Dona Amenda tem, tipo, 7 mil Mas você pessoas. entrega bastante em Alphaville. Ela deve conhecer alguém de Alphaville, É, pode ser. Pode né? ser. Ela pode deve conhecer ser. alguém de Alphaville. Aí ela comeu um, falou, nossa, que marca boa. Pode ser. Sei lá, vai... A pode fama ser. rodou. É. A fama rodou. Vamos fazer rodar mais. Vamos fazer rodar, porque agora eu vou fazer todas as entregas de Alphaville, entendeu? Eu tô fazendo. Eu sou fã da Dona Amêndoa e sempre que é pra dar um mimo, alguma Verdade. coisa, eu pego da Dona Amêndoa. Eu lembro quando a Nelly mandou mensagem. Ai, vai ter evento, você não quer mandar aqui? Mas é agora. Eu falei assim, eu mando. Vou mandar pra Malu. E um ponto que você falou também, Jenny, é sobre estudo, né? Sim. Que você teve isso muito, de estudar. Depois da escola da vida, que acho que foi a parte das vendas, veio muito estudo da parte de multinível. Muito. Porque o multinível é muito bom, é um bom formador de empresários, empreendedores, etc. E depois, para Dona Amêndoa, você foi fazer esses cursos. Sim. Então, a ideia de sempre se evoluir constantemente tá na sua vida. E eu vi que você traz isso também pro Arthur, né? Sim, total. E hoje, assim, como que você tá se aprimorando? Agora começa a ficar um pouco mais difícil, porque começa... Na verdade, cada passo são coisas que eu não imaginava, né? Quando a gente começa a vender uma coisa, você nunca imaginou tanto de coisa que você tem que fazer para aquilo dar certo. Por exemplo, no começo desse ano, eu fui entender como que funciona, porque eu vou ter que migrar, né? Que eu não sou mais MEI. E como que eu faço? Nossa, um monte de coisa burocrática que vocês dominam, né? Enfim. E aí fui ver taxa, fui ver como que funciona. Falo, caraca, eu nem imaginava que isso aqui é uma coisa que eu realmente não gosto. Eu não gosto, entendeu? Aí tem a parte de nutrição, porque você começa a crescer muito e as pessoas começam a perguntar valor nutricional, não sei o quê. E assim, apesar de eu ser uma pessoa que eu como bem, gente, não sei essa parte. Aí tive que fazer a tabela de alguns produtos, vira e mexe, a minha nutricionista me salva, que eu falo, ai meu Deus, como que eu faço isso? Ela fala, não, faz assim, assim, assado, não sei o quê. E isso me levou a um ponto, inclusive, de pensar, porque é uma área que eu gostaria muito de fazer para minha realização pessoal, fazer nutrição. Só que eu brequei um pouco isso, porque neste momento, para minha empresa, eu não agrego valor. Eu posso muito... Eu sei que daqui a pouco eu vou... É muito tempo pra fazer a nutrição pra Exato. pouca coisa que você precisa. Exato, é Basicamente muito isso. mais fácil eu contratar uma nutricionista do que eu me formar. Mas assim, pra minha realização, vai chegar esse momento e eu vou fazer nutrição. Mas eu também faria marketing, olha que coisa nada a ver, né? Mas eu também faria marketing, que é uma área que eu gosto muito e que eu estudo constantemente. Pra mim é mais difícil você entender e você vender bem o seu produto de uma maneira estratégica, colocar ele nos lugares que você quer. E essa parte de vendas, que são detalhes muito importantes. Quando eu fiz a mentoria com o Marcelo, eu peguei e falei assim pra ele, nossa, Marcelo, você me fala, é como se fosse uma terapia. Eu já sei o que eu tenho que fazer, só que você joga, eu respondo e eu executo. Porque assim, a gente já sabe o que tem que fazer, só que às vezes você pensa que alguém vira e fala assim, filha, pensa, abre, raciocina. Então, assim, a mentoria é muito boa por isso, né? Eu vejo que muita gente hoje dá mentoria
E realmente, quando você pega uma pessoa boa, ela abre a sua mente absurdamente. Porque às vezes a gente tá só aqui, ó. Né? Então, hoje eu almejo. Eu sei que a gente vai ter a nossa cozinha industrial. Eu não sei se a gente vai ter um café. Todas as minhas amigas quase falam. O Renan, o sonho dele que eu monte. Eu não sei se ainda tem um bloqueio por conta do restaurante, que era todos os dias. Eu trabalhei em shopping também. E eu penso muito nos meus dias, assim, de flexibilidade. Mas trabalhar não é um problema. Mas não sei. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E sim, uma linha de produção grande. E uma coisa também que a gente está estudando é envio para outras cidades, né? Porque pedem muito. E eu tenho muito essa história da Dona Amêndoa, que é um produto que visualmente ele é muito bonito. Então, para mim, o transporte é muito complexo. Quando chega lá. Quando chega no consumidor final, como que chegou o meu produto? E quando eu pego esse produto e envio para outro estado, e enfim, como que vai chegar? Então, isso é uma coisa que eu estou estudando. Como que eu vou enviar? Obviamente, não dá para mandar todos os produtos. Mas, assim, pão de mel, brownies, esferas, coisas embrulhadas, eu acho que não tem problema nenhum. A gente está estudando sobre esses envios também. Muito legal. Então, sair da bolha é essencial para você crescer, ter prosperidade e inovar, né? Inovar em produto, inovar em serviço, inovar em atendimento, inovar em marketing. Sair da bolha é fantástico mesmo pra gente. Bom. E ver nichos diferentes, né? Porque não é só porque eu trabalho com comida que eu tenho que ficar, porque às vezes o seu insight de contabilidade me gera um momento que eu falo, nossa, isso aqui que eu tenho que fazer agora. É só modelar e aplicar pro seu negócio. Exato. Estamos chegando na reta final. Eu quero saber de tudo que você fez na sua vida, assim, se for botar um ponto-chave de uma ação ou um comportamento, qual que você acha que é o essencial para o seu crescimento, para a mulher que você é hoje? Nossa. Ter medo e ir com medo mesmo. Isso é bom? Isso é bom. Estudar sempre sem se preocupar com nomes. Quando eu digo isso assim, você não fez a faculdade disso. Gente, a gente está em constante evolução sempre. Seja numa conversa, sendo lendo um livro, sendo isso. Se você puder fazer uma faculdade que você queira, maravilhoso. Mas, assim, nunca deixar de estudar, que é fundamental. Eu acho que é... E acreditar na sua intuição também, né? Porque a gente... Várias vezes a gente sabe o que tem que fazer e a gente fica brincado com medo, né? Uhum. Então, acredita na sua intuição. Eu acredito muito. Uma grande característica de um líder também é ter a intuição aflorada, olhar, pensar e aplicar. Porque, né, não adianta intuir e depois não fazer. Sim. Mas você é uma grande fazedora. Eu acompanho o seu crescimento, acompanho a sua dedicação. É lindo, tem amor nos seus produtos, tem você o tempo inteiro. Tem. Eu quero te dar os parabéns pela sua jornada e quero te agradecer por você estar aqui hoje, compartilhar a sua vida, seus desafios, grandes desafios na trajetória, mas também uma família muito unida, de muito amor, muito respeito, que eu amo muito. Nós também. Gente, então estamos encerrando o Líder Maravilha. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com as amigas, com as empresárias que precisam ouvir essa história. É uma história também de inspiração para quem, para as confeiteiras, por exemplo, para quem quer abrir a sua própria indústria, né? De toda uma trajetória. Porque nós não estamos sozinhas, nós temos os mesmos desafios, os desafios parecidos, e podemos sempre trocar essa ideia com as amigas e se inspirar. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo, obrigada, Jenny. Eu que agradeço. Foi muito bom, obrigada. Foi ótimo, obrigada. Tchau. Tchau.